Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos no mais poderoso e prático conselho para a alma que anseia pela intervenção divina, registrado no final do Salmo 27, no versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que comando contracultural, que chamado à confiança radical, que fundamento inabalável para começar o nosso dia. Este texto não é uma sugestão para os momentos de ócio, é uma estratégia de guerra espiritual para a vida real. Davi, o autor deste salmo, conclui uma jornada de altos e baixos emocionais, começando com a declaração ousada: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei?", e passando por momentos de angústia e clamor com esta autoexortação que ecoa como um mandamento para todas as gerações. Ele nos dá a chave para não apenas sobreviver, mas para prevalecer em meio às batalhas da vida. A instrução é dupla, começando e terminando com o mesmo imperativo: espera no Senhor. A genialidade espiritual desta passagem reside em redefinir o que significa esperar. Em nossa cultura de imediatismo, esperar é visto como perda de tempo, como ineficiência ou fraqueza. Mas a palavra hebraica para esperar, kavah, é tudo menos passiva. Ela carrega a ideia de esperar com expectativa, de aguardar ansiosamente, de esticar-se em direção a algo, como uma corda tensionada. É uma espera ativa, vigilante e cheia de esperança. Não é sentar-se de braços cruzados no desespero, mas posicionar-se com confiança na certeza de que aquele por quem esperamos é fiel e certamente virá. É a espera do vigilante pela manhã, a espera do agricultor pela chuva, a espera da noiva pelo noivo. É uma espera que demonstra onde está a nossa verdadeira confiança. Entre os dois comandos para esperar, Davi insere uma ordem e uma promessa. A ordem é: anima-te. Em outras traduções, sê forte, tem bom ânimo. Este é um chamado à nossa vontade. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de não se curvar a ele. Deus nos comanda a sermos corajosos enquanto esperamos, precisamente quando a tentação de desfalecer é mais forte. É um ato de fé dizer: ainda que a resposta não tenha chegado, ainda que as circunstâncias não tenham mudado, eu escolho não me desanimar. Eu escolho me portar com a coragem de um filho do rei. E é aqui que a soberania de Deus se conecta com a nossa obediência. A promessa é a consequência direta da nossa espera e da nossa coragem. Então, Ele fortalecerá o teu coração. Note a beleza disso. A nossa parte é esperar e ter ânimo. A parte de Deus é a intervenção sobrenatural de fortalecer o nosso coração. O coração, no pensamento hebraico, é o centro do nosso ser. Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. Deus não promete necessariamente remover o problema imediatamente, mas Ele garante que fortalecerá o nosso centro de comando para que possamos suportar o problema sem desmoronar. Ele nos dá força interior, resiliência divina, uma estabilidade que não vem de nós mesmos. Portanto, viver a verdade do Salmo 27,14 é abraçar a disciplina espiritual da espera expectante. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta dos períodos de espera, mas ela nos garante acesso ilimitado àquele que fortalece o nosso coração durante a espera. Não somos vencedores porque nunca temos que esperar, mas porque sabemos em quem esperar.
Ser um vencedor em Cristo é saber que o tempo de espera não é um tempo perdido, mas um tempo de formação, onde Deus está forjando em nós um coração mais forte e resiliente. Nossa vitória não deriva de nossa capacidade de acelerar o relógio de Deus, mas de nossa disposição de confiar no seu processo e no seu tempo, enquanto Ele nos fortalece por dentro. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade pela expectativa, a pressa pela confiança e a fraqueza do nosso coração pela força que vem do Senhor. Talvez você esteja acordando esta manhã no meio de uma longa e cansativa espera. A espera por uma cura, por um emprego, pela restauração de um casamento, pela salvação de um ente querido, por uma direção clara. Talvez seu coração esteja começando a desfalecer e a tentação de desistir ou de dar um jeitinho por sua conta esteja gritando alto. Talvez a voz da impaciência esteja sussurrando que Deus se esqueceu de você. Hoje, esta oração será um ato deliberado de obediência a este mandamento divino. Será um momento de nos comprometermos novamente com o processo da espera, de escolhermos o ânimo e de abrirmos nosso coração para receber o fortalecimento que só Deus pode dar. Que ela seja o tônico para a sua alma, o capacete da salvação para a sua mente e a força para o seu dia. Agora, respire fundo, entregue sua agenda ao Senhor do tempo e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apossando do poder que há em esperar no Senhor. Agora, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, soberano sobre o tempo e a eternidade, Senhor da paciência e fonte de toda a força, hoje, neste novo dia, nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não porque todas as nossas orações foram respondidas, mas porque Tu és digno da nossa espera. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus cujo tempo é perfeito e cujos caminhos são mais altos que os nossos. Tu és o Deus fiel, que nunca se atrasa e nunca falha em cumprir suas promessas. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada relógio, cada calendário e cada processo em nossa vida. Cada momento de paz que experimentamos na sala de espera da vida é um testemunho de que Tu estás nos sustentando. Tu és o Deus que nos ensina a esperar e que nos fortalece enquanto esperamos. Te louvamos porque a nossa força não vem da nossa própria resiliência, mas do Teu poder que aperfeiçoa o nosso coração. Te exaltamos pela Tua palavra que nos comanda a ter bom ânimo, revelando que a coragem é uma possibilidade real e acessível através da fé em Ti. Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã são a prova de que nossa impaciência passada não anula a Tua disposição em nos fortalecer hoje. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver esse dia não com uma mentalidade de vítimas do tempo, mas com a mentalidade de filhos que confiam no tempo do Pai. Obrigado, Pai, porque nossa segurança não está na velocidade das respostas, mas na fidelidade daquele que prometeu. Tu és o Deus cuja força é perfeita, presente e poderosa. Senhor, com humildade e reverência reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo de espera e confiança. Ele esperou 30 anos para iniciar seu ministério. Ele esperou no Getsêmani, em agonia, submetendo-se à Tua vontade. Ele esperou na cruz, declarando que tudo estava consumado, confiando em Ti. A sua ressurreição é a prova definitiva de que a espera no Senhor jamais termina em decepção, mas em glória e poder. É a garantia de que aquele que fortaleceu o coração de Cristo para suportar a cruz é o mesmo que nos fortalece hoje. Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, o mesmo Espírito Santo que o susteve opera em nós, nos capacitando a esperar com paciência e a nos animarmos com a certeza da vitória. Por isso te adoramos com todo o nosso ser. Queremos te agradecer pela disciplina da espera, pela dádiva da coragem e, acima de tudo, pela promessa do Teu fortalecimento.
Cremos que neste dia andaremos não em ansiedade, mas em esperança ativa. Que nossa vida seja um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva para um mundo impaciente de que vale a pena esperar no Senhor. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua sabedoria perfeita, a Tua bondade em nos convidar a esperar em Ti e a Tua fidelidade em prometer nos fortalecer. Diante deste chamado claro à paciência e à coragem, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a impaciência, o desânimo e a autossuficiência. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar nosso pecado de não saber esperar. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que corremos na Tua frente, tomando decisões precipitadas e tentando forçar as portas que Tu mantinhas fechadas. Perdoa-nos por nossa ansiedade, por nossa agitação interior e enchermos nossos dias com atividades frenéticas para abafar o desconforto da espera. Confessamos que passamos mais tempo reclamando da demora do que buscando a Tua face na sala de espera. Perdoa-nos por duvidar do Teu amor e do Teu cuidado quando o silêncio se prolonga. Confessamos o pecado de não nos animarmos. Perdoa-nos, Pai, por cedermos ao desânimo, à autopiedade e à desesperança. Confessamos que permitimos que o medo e a dúvida enfraqueçam o nosso coração, em vez de obedecermos ao Teu comando de sermos fortes e corajosos. Perdoa-nos por darmos mais ouvidos às vozes das circunstâncias que nos dizem para desistir do que à voz do Teu Espírito que nos chama a perseverar. Cada vez que murmuramos, cada vez que olhamos para trás com saudade de um cativeiro conhecido, revelamos que escolhemos a fraqueza, em vez de nos animarmos na força que Tu ofereces. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de tentar fortalecer o nosso coração. Confessamos nosso orgulho, que nos leva a buscar força em fontes erradas, na aprovação de pessoas, no acúmulo de bens, em técnicas de autoajuda, em filosofias humanas. Tentamos nos autoconvencer de que somos fortes. Tentamos blindar nosso coração com a indiferença ou com o cinismo. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo. Um coração ainda mais frágil, exausto e frustrado, pois só Tu podes verdadeiramente fortalecer o nosso interior. Temos o pecado de desistir da espera. Perdoa-nos pelas vezes em que, cansados de esperar, aceitamos uma solução inferior, um plano B que não vinha de Ti. Perdoa-nos por trocarmos a Tua promessa por uma gratificação imediata, por vendermos nossa herança por um prato de lentilhas. Confessamos que nossa impaciência muitas vezes nos levou a caminhos de pecado e desobediência, trazendo consequências dolorosas que poderiam ter sido evitadas se apenas tivéssemos esperado em Ti. Com o coração arrependido, confessamos que, embora sejamos chamados a ser guerreiros de oração que esperam com expectativa, muitas vezes vivemos como órfãos ansiosos, com medo de que o Pai não volte para casa. Temos acesso a uma promessa de fortalecimento divino, mas vivemos paralisados pela nossa fraqueza. Perdoa-nos por não nos apropriarmos da nossa herança, por não praticarmos a disciplina da espera e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em vitória e coragem. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa capacidade de esperar, mas na obra perfeita do nosso Salvador, Jesus Cristo, que esperou e venceu por nós. Pedimos que o sangue daquele que nos amou e se entregou por nós nos purifique de toda impaciência, de todo desânimo, de todo medo e de toda autossuficiência. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração que ama esperar em Ti. Renova dentro de nós um espírito de coragem e fé inabalável. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a força que vem do Teu Espírito. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossa capacidade de aguentar,
mas em Tua promessa de nos fortalecer. Ajuda-nos a nos despir do velho homem impaciente e medroso e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos amados que sabem que o Pai está no controle do tempo. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque já temos tudo, mas porque aquele que prometeu nos fortalecer é fiel. Esvazia-nos de todo pensamento que diz, eu não aguento mais, e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que diz, espera, anima-te, e Ele te fortalecerá. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui o nosso fortalecimento em todas as coisas. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não como obstáculos intransponíveis, mas como o ginásio onde Tu fortalecerás o nosso coração. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não para pedir que aceleres o Teu tempo, mas para aprender a graça de nos alinharmos a Ele. Nós nos apropriamos, pela fé, da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus. Vencedores que sabem esperar com coragem. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma graça sobrenatural para esperar em Ti. Que o Teu Espírito Santo acalme nossa alma agitada e nos ensine a beleza e o poder da espera ativa. Remove de nós o espírito de imediatismo e ansiedade que nos rouba a paz. Queremos não apenas saber que devemos esperar, mas aprender a amar a espera, sabendo que é nesse lugar que somos transformados e fortalecidos. Que o ato de esperar no Senhor seja a nossa postura padrão diante do desconhecido, do não resolvido, do ainda não. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, esperando com coragem e sendo fortalecidos. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje não com a ansiedade de quem precisa resolver tudo com a própria força, mas com a calma de quem espera no Senhor para a direção e a provisão. Diante de projetos que parecem estagnados, de metas que parecem inatingíveis, de um futuro profissional incerto, ajuda-nos a esperar e nos animar. Dá-nos a graça de trabalhar com diligência e excelência, enquanto nosso coração repousa na certeza de que é o Senhor que nos fortalece e nos faz prosperar no tempo certo. Que a nossa calma e perseverança sejam um testemunho do poder de um coração fortalecido por Ti. Pai amado, firmados na verdade imutável de que espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmos 27:14. Nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória que ainda não possuímos, mas para aprender a andar na vitória que já nos foi garantida através da disciplina da espera e do recebimento do Teu poder. Queremos que essa identidade de guerreiro paciente se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área da nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos esse tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vencedores que já somos, porque sabemos como nos portar na sala de espera da vida. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre o pecado e a tentação ao esperarmos em Ti. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre o pecado está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de esperar pela Tua provisão e pelo Teu tempo. A grande maioria das tentações nos oferece um atalho, uma gratificação instantânea para uma necessidade legítima ou um desejo corrompido. O pecado sussurra: por que esperar? Pegue agora. Declaramos e nos apropriamos da verdade de que um coração fortalecido por Ti, que aprendeu a esperar, é capaz de discernir e rejeitar esses atalhos para o abismo. Como a Tua palavra nos ensina em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, grava esta verdade em nosso espírito. A força para vencer a tentação é renovada na espera. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes caímos em pecado porque somos impacientes.
Cansados de esperar pela alegria que vem de ti, buscamos o prazer fácil. Cansados de esperar pela tua justiça, tomamos a vingança em nossas mãos. Cansados de esperar pela tua provisão, recorremos à desonestidade. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o teu Espírito Santo fortaleça nosso coração com paciência divina. Como a tua palavra nos ensina em Tiago 1,4, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Senhor, queremos ser completos em ti, e isso requer a obra da paciência. Quando a tentação vier hoje, seja o apelo da luxúria, que promete um prazer que não satisfaz, seja o impulso da ira que oferece um falso senso de controle, seja a sedução da ganância, que promete uma segurança que não existe, em cada uma dessas situações, que a nossa primeira reação seja um ato de fé. Eu vou esperar no Senhor. Recuso este atalho. Eu escolho me animar na promessa de Deus e receber a força que Ele dá ao meu coração para resistir. Dá-nos a força sobrenatural que vem de um coração fortalecido para dizer não ao agora do pecado e sim ao depois de Deus. Capacita-nos a viver o que a Tua palavra nos instrui em Hebreus 12:1. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Correr com paciência é correr esperando no Senhor. Ajuda-nos a ver a tentação não como uma necessidade a ser suprida, mas como um teste à nossa espera. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre a impaciência, para o louvor do Teu poder que fortalece nosso coração. Declaramos em nome de Jesus que não somos escravos da gratificação instantânea. Declaramos que nosso coração está sendo fortalecido por Deus. Declaramos que ao primeiro sinal de tentação, escolheremos o caminho da espera paciente e da coragem. Hoje, escolheremos a plenitude que vem no tempo de Deus, não o vazio que vem da pressa. Oramos em segundo lugar para que sejamos vencedores em nossa vida familiar e em nossos relacionamentos ao esperarmos com paciência pelos outros e por nós mesmos. Senhor, reconhecemos que a impaciência é um veneno que destrói relacionamentos. Exigimos que as pessoas mudem no nosso tempo. Nos frustramos quando elas não correspondem às nossas expectativas e desistimos quando o processo é lento. Pedimos que o coração fortalecido que Tu nos dás se manifeste em longanimidade e graça para com as pessoas que amamos. Ajuda-nos a esperar por nosso cônjuge, por nossos filhos, por nossos pais e por nossos amigos, da mesma forma que Tu esperas pacientemente por nós. Ajuda-nos, Pai, a amar de verdade. Que a descrição do amor em 1 Coríntios 13:4, o amor é sofredor, é benigno, seja uma realidade em nós, porque nosso coração está tão fortalecido por Ti, que podemos suportar as falhas e fraquezas dos outros sem desmoronar. Ajuda-nos a sermos um porto seguro, uma presença estável que não desiste das pessoas. Quando o conflito surgir, que a nossa coragem não seja para revidar, mas para perseverar em amor. Quando o progresso parecer lento, que a nossa espera em Ti não nos impeça de cair em desespero ou amargura. Especificamente, oramos pela vitória em nossos matrimônios. Fortalece nosso coração para esperarmos um pelo outro nos processos de crescimento e cura. Oramos pela vitória na criação de nossos filhos. Dá-nos um coração forte e paciente para instruí-los e discipliná-los sem ânimo ou frustração. Oramos pela vitória em nossos relacionamentos difíceis. Onde houver um muro, dá-nos a força para esperar em oração até que Tu o derrubes. Que sejamos conhecidos como aqueles que, por terem um coração fortalecido por Deus, não desistem facilmente do amor. Declaramos em nome de Jesus que nossos lares são escolas de paciência divina. Declaramos que somos fontes de graça e perseverança. Declaramos que somos vencedores sobre a irritação e o desânimo, porque nossa reação à lentidão dos outros é nos aprofundarmos na espera em Ti. Hoje, escolheremos amar com paciência, servir com perseverança e esperar com esperança. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores sobre as batalhas da mente e das emoções através do Teu fortalecimento interior. Pai, sabemos que a mente é o lugar onde a espera pode ser mais torturante. É ali que a ansiedade sobre o futuro, a dúvida sobre Tuas promessas e o medo da decepção travam uma batalha feroz. É o coração que desmaia.
Mas a tua promessa é específica e poderosa. Ele fortalecerá o teu coração. Em nome de Jesus, nós reivindicamos esta promessa para nossa mente e nossas emoções hoje. Nós nos recusamos a permitir que um coração fraco dite nossa realidade. Nós abrimos nosso ser mais íntimo para a tua intervenção fortalecedora. Nós nos agarramos à verdade de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nesta manhã, pela fé, nós convidamos o teu poder para dentro do nosso coração. Nós nos levantamos contra o espírito de medo que nos enfraquece. Nós nos opomos à ansiedade que corrói nossa força interior. Nós rejeitamos a depressão que drena nossa coragem. Em nome de Jesus, declaramos que nosso coração não será refém desses sentimentos. Quando o pensamento de eu não aguento mais esperar vier, nós o levaremos cativo à obediência de Cristo e declararemos: espera no Senhor, anima-te, pois Ele está fortalecendo o meu coração agora. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja o cardiologista da nossa alma, removendo as obstruções da incredulidade e fortalecendo os músculos da nossa fé. Ajuda-nos a praticar a disciplina de nos lembrarmos das Tuas fidelidades passadas enquanto esperamos pelas futuras. Que o nosso coração fortalecido seja a fonte de pensamentos corajosos, palavras de fé e ações ousadas. Que os planos que traçamos para este dia não sejam executados com a força frágil da nossa carne, mas com a resiliência de um coração divinamente fortalecido. Declaramos, em nome de Jesus, que não temos um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Declaramos que nosso coração é a morada do Deus Todo-Poderoso e está sendo fortalecido por Ele. Declaramos que nossas mentes são estáveis e nossas emoções são firmes, porque sua âncora é um coração forte. Hoje escolheremos esperar, nos amimar e receber o Teu poder, vivendo a vitória de Cristo em nossa vida interior. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não como vítimas da espera, mas como guerreiros fortalecidos por Ti. Colocamos cada plano, cada tarefa, cada encontro deste dia sob a infusão do Teu poder fortalecedor. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas o processo de fortalecimento de Deus está ativo em sua vida a cada momento. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários pelo que você está escolhendo esperar no Senhor, como um ato de fé e um convite para que Ele fortaleça o seu coração. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos como um exército de corações que estão sendo fortalecidos juntos, interceder uns pelos outros, para que ninguém desista da espera. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a arte divina de esperar com coragem. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está cansado de esperar e precisa desta injeção de ânimo e força. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a esperar no Pai, o amor de Deus que é fiel em seu tempo e a comunhão do Espírito Santo que nos anima e nos fortalece, sejam com todos vocês. Que hoje, em cada momento de espera, você ouça o comando do Senhor, anima-te, e que você sinta de maneira real e palpável o poder dele fortalecendo o seu coração, sua mente e suas emoções. Que o Senhor te dê a graça de esperar nele e que você caminhe neste dia com a força, a coragem e a santa expectativa que só aqueles cujo coração é fortalecido por Deus podem conhecer. Em nome de Jesus, amém.